tapa com caranguejo. O meu filho que está em Berlim. Roma, sempre Roma. Por quem os sinos dobram, Ernest Hemingway. Nome da Rosa. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Verso de. Estamos no ar e estamos aqui para esta oportunidade de conversa, saber mais de uma figura que se junta a nós nesta tarde de hoje, tarde de domingo, exatamente quando em ponto são 16 horas e 30 minutos. Esperamos que o seu fim de semana lhe esteja a correr bem, até porque já hoje, domingo, é dia mesmo para um descanso, para refastelar-se, para revigorar as energias para o dia útil que já está aí para amanhã. E através deste programa, desta conversa serena, pretendemos também fazer parte do teu domingo. Para hoje, temos aqui uma figura incontornável. Quando falamos da comunicação nacional, quando falamos do jornalismo e não só, Tomás Vieira Mário, a honra é toda nossa em tê-lo nesta conversa. Muito boa tarde e é bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, muito prazer. Muito bem. Hoje nós vamos, sim, em algum momento, é inevitável, faz parte de si, da sua vida e da sua história, falar da carreira profissional, mas é ainda mais do que isso que pretendemos neste verso de Tomás Vieira Mário. Embora tenha dito que não tem nenhum verso, mas a recuarmos, como tenho dito sempre, a fita, a cassete, a falarmos de 6 de maio de 1960. Talvez não saiba, naturalmente, contar a história destes primeiros dias e meses de vida, mas pode ter sido contado sobre si mesmo. É um filho de que família, de quantos irmãos? Como é que conta a sua própria história? Bom, eu nasci, como eu digo, numa aldeia do interior de Inhambane, chamada Nzoalo, em Omoene. Nasci em casa. Nasceu em casa? Em casa, não na maternidade. Na verdade, a minha mãe contou que quando se apercebeu que eu queria nascer, ela foi à maternidade, na missão católica local. Mas uma vez na maternidade eu não aparecia. Ela ficou uns dias, cansou-se de esperar e voltou para casa. No dia que chega a casa, é o dia em que eu nasci. Era uma tarde de uma quarta-feira. E o meu irmão mais velho correu atrás do meu pai, que estava algures no campo, comunicou que eu tinha nascido. Meu pai disse: esse menino não quis nascer no hospital, quis nascer em casa por alguma razão. Eu vou dar a ele o nome do meu próprio pai. Mário, Tomás. Não, o nome do meu avô é Magegele. Magegele, que também é o nome de uma planta. Sim, que nós, é possível, nos alimentamos dela e é deliciosíssima. Então, meu nome de infância doméstico é Magegele. É homenagem ao meu avô. Então eu cresci um pouco com essa aura de que eu sou o pai do meu pai. Exato. E portanto, sempre impus respeito em casa. Mesmo com os mais velhos? Mesmo com os mais velhos. Quantos irmãos mais velhos é que tem? Um mais? Sim, eu sou o quinto de 8 filhos. Portanto, minha mãe deu à luz 10 filhos, dos quais perdeu 2 ainda bebés. E nos criou 8. Dos 8, apenas uma é menina, é a primeira. É a mais velha? É a mais velha. Uau. Então, aparentemente, a minha mãe fez os 10 filhos atrás de uma menina. Até que desistiu. Mas a menina é a mais nova ou a mais velha? É a primeira, é a mais velha. É a mais velha? Mais velha. Portanto, ela já tinha feito uma menina? Depois dela, viemos todos rapazes. Meu Deus! Não conseguiu mais ter outra menina? Não.
Não. Até que desistiu de cansada. E depois de 10 maternidades, Sim. uma só não é fácil, dirá 10. Sim, é verdade. É verdade. Então é assim que eu cresci. No campo, onde fiz até o meu ensino pré-primário, na aldeia de Inzoalo. Depois fiz ensino ciclo preparatório, ensino secundário, tanto quinta e sexta classe, na Machixe. Depois dali, em 76, vim para Lourenço Marques, onde me encontro até hoje. Isto aos 16 anos. Mas ainda antes da sua vinda a Lourenço Marques, a sua infância, como é que foi? Primeiro dentro de casa, retratando mais sobre os valores aprendidos, os princípios, como é que eram os seus pais em relação a si, os seus outros irmãos mais velhos, não é? Também, como era a convivência familiar? Olha, posso dizer que tive uma infância tranquila, sem muitos recursos, é verdade, com algumas privações, mas com um ambiente muito familiar, com pais muito presentes e muito dedicados, muito focados aos filhos. Meu pai era professor catequista, portanto tínhamos uma disciplina de escola em casa, do professor que é pai, e fomos todos educados um pouco num ambiente cultural religioso católico. Meu pai era catequista. E no campo, claro, como eu digo, sempre com algumas dificuldades, mas nada de dramático. Foi uma infância normal do campo, posso dizer, uma infância boa, tranquila. O foco de todos nós, que o nosso pai dava, era escola. Naturalmente que íamos todos de manhã para Machamba, com a enxada curta, ia Machamba. Era uma atividade esta diária, fazia parte da rotina. Fazia parte da rotina, ia na chamba de manhã, mas quando o sol já despontasse, o pai dizia para casa, para a escola. Íamos para casa e havia uma questão que era séria, era a água, não é? Não havia muita água próximo de casa, água no rio, que era uma distância de casa. Então a água era muito poupada, então de manhã só lavar a cara, lavar os braços, lavar a cabeça e ir para a escola, não é? Até que em 1973 o meu pai teve uma ideia genial para a época, não é? Que foi abrir um furo de água, uma cisterna de água, captando água, deixou a partir dos zincos. Foi um feito naquela altura único, que espantou toda a aldeia. Sim, porque quebrou uma crise que era terrível, quer dizer, as mulheres saíam da Machamba lá para as 8 da manhã e ia para o rio. Então chegava a casa lá para as 16, porque o rio fica longe, depois faz-se fila para a sua vez. Perdia-se o dia à busca d'água. Busca d'água. E que era um tamborzinho para 8 filhos, pode imaginar. Portanto, não era... 8 filhos, alimentação. Naturalmente que nós também íamos buscar água. Não é? Os meus irmãos mais velhos iam ao rio com um burrinho, puxando um barril para trazer água para apoiar a mãe, porque a mãe não podia sozinha aguentarmos. E aí é um detalhe que eu gosto de contar. Eu sempre ouço falar de educação diferente para rapazes e meninas. Como nós crescemos só rapazes, não essa é a diferença. Nós fizemos tudo em casa. Nós pilamos amendoim, cozinhamos, ralamos coco. Então, isso sempre estiveram envolvidos nas atividades domésticas? Sim, porque também, talvez porque não houvesse menina. Então nunca houve. E a mais velha? Sim, mas foi a primeira, portanto casou-se e pronto. Quando nós éramos crianças. E foi-se embora para o seu lar. Então nós crescemos fazendo trabalho doméstico normal, pilar amendoim, ralar coco e cozinhar. A minha casa ficava na rua para a escola. Então alguns rapazes passavam ao largo, nos viam a pilar, riam-se de nós. A pilar amendoim. Os meninos ali, a pilar amendoim, maricas. Mas para nós, pronto, não havia outra alternativa, porque não havia menina em casa. Então era normal. E isso foi bom, porque nos deu autonomia. Hoje em dia faria um caril de amendoim? Faria não, faço. Faz. Faço. Bem, muito
Acho mais do que o seu. Posso apostar. Não, eu acho que vamos ter que marcar Tá bem. um dia de cozinha. Está marcado. Muito bem. Então, essa foi a minha infância. Então, chegou a Maputo, 1976. Ainda havia alguma cor colonial em Lourenço Marques. Uma imagem que me marcou muito, eram muitos contentores nos passeios. Contentores grandes, que os colonos punham as suas coisas lá, mobília, camas, fogões. Havia contentores nas ruas. Muitos contentores, 76. E havia outra coisa interessante. Havia papéis colados nas janelas das casas, papéis brancos. Eram apartamentos de arrendamento vazios. Havia muita casa vazia na cidade, então havia papéis colados nas paredes, a dizer casa arrendava-se. E claro, na altura não havia muitos negros na cidade, ainda, estavam Ainda lá não. longe. Então havia muita casa ao dispor aqui na cidade, né? Quando eu cá cheguei. Então é uma imagem que eu tenho da transição para a fase em que os negros vieram para a cidade. A seguir lá para 77, não vieram em grandes grupos. Mas na altura, Maputo era uma cidade vazia mesmo, só havia. E, então, Os colonos já tinham cá saído. Estavam a sair já, muitos Sim. tinham cá saído. E eu fui Isso estudar. já foi depois da independência? Sim, 76, ano seguinte. Ano seguinte. Então ainda havia muito movimento colono de saída para Portugal. Então matriculei-me na escola secundária do seu 5 de outubro. O Tomás, quando veio sozinho, com a família, com os irmãos? Olha, vim com meu pai, viemos num caminhão cheio de cocos. Também a vir de Inhambane? Claro, não, meu pai vendia cocos, Joanino, vendia cocos e rale lá. Exato. Então era trabalho dele normal. Então vim com ele para casa do meu irmão, na Marilhengalém. Então viemos cá, 76, e fui matricular no Liceu 5 de outubro, Certo. que agora é José Machel. Sim. José Machel. Quando cheguei lá, ainda era 5 de outubro, o nome tem uma história muito interessante, mudaram do nome à escola. Então, acho que em 77, por aí, houve campanha para a mudança do nome das escolas, nomes coloniais para nomes moçambicanos. Então, houve uma série de reuniões, de consulta na escola, para escolher o nome da escola, 5 de outubro. Muitas reuniões, na altura havia muita participação dos jovens nas reuniões, na escola. Então houve duas sugestões de nomes. Um nome era Nuca Cabral, outro Patrício Lumumba, para aquele dia 5 de outubro. Então a comissão da escola foi ao partido entregar a proposta. Exato. Depois de algum tempo veio a resposta. A resposta é Josina Machel. Rosina Machel. Nem um, nem o outro. Nem outro. Mas, por sorte, pelo menos Patrício Lumumba é a rua onde está Josina Machel. É verdade, é esta Sim. continuidade exatamente da Sim, avenida onde estamos aqui sim, agora. seria o nome da escola. É. A nossa escolha como estudantes, em 77. Mas o partido deu Josina Machel, então ficou assim Josina Machel. Então foi assim, digamos, a minha integração na cidade de Maputo em 76. E com isto, já na escola, na continuidade da educação na escola, cá para Lourenço Marques, já agora, teve sonhos de infância e os mesmos prevaleceram na sua adolescência? São os que se concretizaram em fase adulta? Não. Creio que em 1970, 71, eu fazia provavelmente a terceira classe. Papai perguntou-me, o que tu quer ser quando for grande? Quer ser o quê? Ele disse ao pai que queria ser bispo. Quer ser bispo? Bispo? Sim. Ele riu-se. Mas por que ser bispo? Disse, não, porque eu gostei, eu vi um bispo. Ia sempre à igreja? Ia sempre assim, mas tinha visto o bispo que apareceu na nossa igreja, com vestes muito brilhantes, muito bonitos, chapéu bonito, cheio de cores, e uma bengala disse, aquilo que eu queria ser bispo. Então o pai disse, não, mas bispo tem que ser primeiro padre. Não se chega a bispo. Se for assim, então eu não quero. O processo para tal não lhe cativou. Só queria ser bispo. Agora que há escadas para ser padre, não. Então, sempre era um... Eu mesmo queria ser só presidente da República. Por que não? Então, cresci sempre com os pais
a lembrar isso. Olha o bispo. Bispo falhado. Foi a minha escola de infância. Exato. Então não fiz isso. Não coincidiu com o meu sonho. Eu fiz outra coisa, como sabe. Fiz jornalismo. Pronto, e é assim. A sua adolescência se conta como um rapaz malandro, Que rebelde, isso? Não, que ou isso? certinho? Não. Bem educado, bem certinho. Não. Rebelde não era. Acho que era uma criança como outra qualquer, mas creio que geralmente muito obediente. Dizem que era preguiçoso, mas isso é outro problema. Não era rebelde, só que era mole. Não queria ser mandado. Não queria ser mandado. Sim, fingia que não ouvia. Então a minha mãe dizia sempre, como tem as orelhas grandes, puxava pelas orelhas. Mas como e ainda assim Finges que não ouviste, finges que não ouviste. Pois. Muito bem. E em relação às amizades da adolescência, algumas ainda leva consigo até os dias de hoje? Sim, felizmente tenho um amigo de infância que é quase uma parte de mim. Estamos juntos desde que eu me lembro, no ensino primário. É um amigo do coração, um Isso irmão. desde Inhambane, não? Sim. Sim. É o primo Abel, é um irmão, crescemos juntos. Ele veio para aqui, para os Magos, antes de mim. Eu vim depois, nos reencontramos. Eu fui para o estrangeiro, voltei, mas a nossa amizade mantém-se. Sempre prevaleceu. Esse é um caso, de facto, uma amizade Sucesso de infância, que se mantém ativa e viva. E os dois sentimos que estamos aí. Para mim é uma grande sorte ter um amigo de infância com quem mantenho durante mais de 50 anos. Uau, sem dúvida. Muito bem. E já no processo da transição para a idade adulta, após os 18 até aos 21 anos, a escola sempre lhe correu bem, foi sempre um bom aluno. Quando é que decide, inclusive, a encaminhar-se para o jornalismo? Eu, quando chego aqui, faço a 7ª classe, faço a 8ª, e nessa 8ª já havia alguma confusão no ensino, algum desequilíbrio, falta de professores, mudança de programas. Eu vinha do colégio de freiras, mais estabilizado. Então, a 8ª classe tive algumas dificuldades e perdi o ano porque na altura não se podia passar deixando de trás a matemática e português. Eu não era muito bom em matemática. Então perdi o ano e fiquei muito frustrado. Primeira vez que fiquei frustrado. Na altura apareceu um concurso para redatores da Rádio Moçambique. Concurso anunciado na rádio. Admito os reportes da rádio. Eu disse, talvez valha a pena tentar. E fui me inscrever às escondidas dos meus irmãos, claro. Porque era menor. Tinha 18 anos. Não ia me autorizar. E então inscrevi-me para o concurso da RM, fui chamado, aí fui descoberto. Felizmente com os microfones. Teu nome? É teu nome que eu ouvi na rádio? Sim. É teu nome? Sim, meu irmão. Então o que é isso? Como é que vai, não diz? Vai para onde? Vai trabalhar? Você não tem cabeça, não tem idade. Bom, eu disse, não, mas vou experimentar. Lá fui concorrer, éramos mais de 100 concorrentes, uma sala enorme, na escola secundária Francisco Manhanga. Então, dos 100, 50 ficaram apurados para o curso. O curso decorreu já na época RM, dentro da RM, durante 3 meses. Já não era um curso mais ideológico, preparação ideológica, no tempo da Revolução, como é óbvio. E daí, fiquei bem classificado no curso e fui colocado no NIASA. Aos meus 19 anos. Saí de Maputo para o NIASA. A primeira vez que deixo a família e entro no avião. Para uma terra bem diferente em tudo daquilo que eu conhecia. Desde Inhambane a Maputo. Sim, não tem nada a ver. O primeiro aspecto do NIASA que me espantou foi chegar a uma terra onde não havia coqueiros. Disse, mas o que é isso? Não há coqueiro, não há cajueiro, não há mangueira. Vivem de quê aqui as pessoas? Porque esse era o meu ambiente, era a minha visão de paisagem, não é?
Não podia imaginar um campo sem coqueiros, né? Onde eu cresci. Mas então, em Niassa é quando começo a minha profissão, na verdade. Começo lá, a minha profissão, e fico lá os primeiros 3 anos de profissão. Foram anos muito empolgantes, porque é assim, conheci Moçambique, em Niassa, e vi que Moçambique não é Maputo, não é Inhambane, é muito mais diverso, muito mais complicado, muito mais diferente e também muito bonito. Mas foi no tempo de grandes carências, não é? Em Lixinga, onde não havia quase nada, quer dizer, víamos de chima e feijão. Mesmo sendo, inclusive, até Lixinga, nos dias de hoje, terra bastante fértil. Sim, mas pronto, tem que ter alternância, não é? Verdade. É fértil de milho e batata, não é? O resto não tem. E depois não tem acesso a transportes, não tem, é muito longe, o avião chegava talvez por semana 2 vezes. E era uma festa ir ao aeroporto, ver o avião chegar. Acho que essa devia ser a agenda, inclusive, de algumas pessoas, Era não é? assim, ir ao aeroporto, ver o avião chegar, às terças-feiras e sábados. E eu ia lá, eu e meu colega, chamado Ndimande, na altura eu fumava cigarro. Não fuma mais. Não, já há muito tempo. Então não havia cigarros nem xinga. Íamos ao aeroporto ver quem chega com cigarro. Para pedir uma beata. Ai. Para sustentar o vício na altura. Era assim. Olha aqui, está a fumar. Então deve ter. Camarada, podia só puxar um pouco. Para puxar, né? Mas então foi uma escola, porque também deve saber que Niassa era o local onde havia reeducação dos reacionários, dos criminosos. Então havia o campo de reeducação, onde as pessoas eram levadas para o campus no interior, em vez de cadeia, iam para o interior. Então também contactei com esse fenômeno, os campos de reeducação. Isto é, deu uma ideia do que é Moçambique, não é? Que não era aquilo que tinha na minha cabeça. E foram 3 anos muito intensos. 3 anos em Niassa. Muito intensos, de muita aprendizagem. E, bom, no fim, voltei para Maputo, descobri o quê? Que afinal tinham feito correção do meu exame, tinha passado de classe. Sério? Na oitava? Sim, tinha passado. Uau! Mas tinha feito lá em Asa de novo. Sim. Viu? Bom, Chegou com 2 oitavas. Pois é, fiquei com 12 oitavas. Não valeu o 10º, mas foi 12 oitavas. Exato. Mas foi assim um período muito gratificante, que eu lembro sempre com muita nostalgia, por aquilo que tem de único, de especial. Na altura, claro que eu fui lá revoltado, não queria, mas depois, no fim, percebi que foi uma boa escola. Foi uma boa lição. Foi uma chance de aprender algo que não podia, talvez, nunca ter hipótese de ver a Maputo. Foi. 3 anos depois regressa? Sim, regressa a Maputo, obviamente, para a Rádio Moçambique sede, não é? E continuo a estudar, faço escola de jornalismo e fico lá como professor na escola de jornalismo. Fiquei lá uns 2 anos, até 1986, sou colocado em Portugal. Na mesma área? Sim, como jornalista. Sim. Vou para Portugal como componente da IME da Rádio Moçambique, em Portugal. Exato. Sim. Então fico lá 6 anos em Portugal, a trabalhar para a IME e para a Rádio Moçambique. Foi uma outra fase, uma outra experiência. Sim. Quando vou para lá tinha 27 anos, então eu estava fresco, né? Estava fresco. Estava mais fresco. Porque ainda está. Sim, claro, obviamente. E o fato de ter sido eleito para este papel de correspondência em Portugal, certamente também pode ter sido pelo seu destaque e talvez desempenho na área para que lhe confiassem, não é? Eu penso que sim, responsabilidade. Porque, como sabe, em 1986 era plena guerra em Moçambique. E Portugal era um dos pontos por onde saía a informação do outro lado.
E, portanto, Portugal é visto como um país que acomoda a oposição, que acomoda os inimigos de Moçambique. Sim. Então, o trabalho de alguém que vai para lá era um pouco de levar para lá a nossa visão da guerra. E tentar controlar um pouco a visão de lá. Então, foi um posto, digamos, de confiança, na minha idade, 27 anos. Fui para lá com essa visão de que veja Portugal, que é um país complicado, tentar pôr lá a nossa informação na imprensa portuguesa, tentar equilibrar as informações e de lá mandar para aqui informação de Portugal que interessa a Moçambique. Exato. Então era um pouco também diplomático, de algum modo. É verdade. Sim. E pronto, e fiquei lá esse tempo todo, no meio ou quase no fim da minha missão começa o processo de Roma. Quando parto de Lisboa para Roma, já em 1991, até 93. E pôde participar dos acordos, do processo todo, da negociação? Sim, claro, mas claro, quer dizer, eu como jornalista não ficava na sala onde estão os negociadores, não ficava na sala, porque obviamente não podia ficar na sala, mas estava perto, e saíam, estava ali perto, para ouvir, conversar, me informar, dialogar, obter informação, obter perspectivas sobre como é que as coisas andavam lá, né? Então foi, digamos, essa é a terceira fase da minha formação. A primeira fase foi Lixinga, Niassa, segunda fase Lisboa, terceira e Roma. É. Passou, e talvez não sejam das únicas, certamente nestes 40, quantos anos de carreira? 43 anos de carreira. De certeza que foram muitas mais experiências, não é? Oportunidades e experiências que teve no decurso da sua carreira. E como é que levava a vida como pessoa nestes pontos? Por exemplo, em Lisboa, também em paralelo, tinha a sua, para além da carreira que ia lá desempenhar, do trabalho, não é? Tinha a sua vida como pessoa. Como é que era? Bom, teve um convívio muito forte com estudantes moçambicanos lá. Era essa a minha ala de convívio. Estudantes moçambicanos, bolseiros sempre têm condições de vida muito precárias, muito difíceis. Então eu era um pouco o espaço onde eles se encontravam. A minha casa, as festas de 25 de junho, fim do ano, os aniversários, era um pouco a minha casa. Então a minha casa era um pouco, digamos, mais acolhedora? Sim, com todos esses jovens estudantes que estavam lá, também eram da minha idade, eram todos jovens. Um deles, este músico, doutor Isol Menezes, grande amigo meu, tocamos juntos viola em Portugal. Até fomos a casinos, imagina, tocar em casinos, éramos aventureiros. Bastante. Tínhamos convites para casinos, tocava viola por lá. Então era um pouco por aí, convívio com estudantes moçambicanos, ao nível também na embaixada moçambicana, no dia da independência, havia sempre encontros. E também tinha alguma ligação com amigos angolanos. Sempre houve uma ligação entre moçambicanos e angolanos no estrangeiro, até porque o contexto de guerra dos dois países era quase semelhante. Então havia uma afinidade, uma amizade muito grande. Tive dois amigos vandúnenos, angolanos, lá, com quem convivi bastante. Então era assim, este convívio muito dinâmico. Moçambicanos, como comunidade, são muito poucos em todo o mundo. Moçambicano não emigra muito. Moçambicano não é como angolano. Não, moçambicano volta para casa sempre. Volta para casa. Volta sempre para casa. Então há muito poucos moçambicanos em Portugal, comparado com angolanos. Então, que acabam tomando, assumindo sempre mesmo... regressam. Então nunca era muita gente. Nunca é muito em Portugal. Sempre poucos, porque sempre voltam para casa, não é? É uma coisa nossa. No meio de dificuldade, no meio de guerra, quer ir para casa. Quer ir para casa. Os filhos pródigos. Sim, quer ir para casa. É incrível. Mesmo na África do Sul, quer dizer... Chega uma altura sempre. Pode ficar lá 20 anos, mas sempre tem de voltar para casa. Mas é verdade, é verdade. Por alguma razão. Por alguma razão. Acho que a raiz chama, não é? A terra chama, volta. Volta para casa. Então, quando está a ficar velho, cada vez mais há uma
grande apelo de casa, não é? Devemos ter muito espírito de pertença, Sim, algo sim, assim. sim. Sobretudo na minha terra, em Inhambane. As pessoas de Inhambane têm muito sentido de pertença ao espaço. E de que eu sou daqui, pertenço aqui, pode ficar na África do Sul 20 anos, sempre há de regressar a casa, não é? E é uma coisa muito forte, muito forte. Quando chega, por exemplo, chega o Natal, é só ver as filas de mineiros, são filas nas sem fronteiras e Sim, tudo, sim. Nem todos os povos fazem isso. É verdade. Ficam lá onde estão, passam o Natal, mas moçambicano não, quer ir para casa. Quer ir para casa. Faz mais sentido quando, Sim, quando sim. é em casa. Claro. Muito bem, como um rapaz terá sido um rapaz namoradeiro. Oh, Tânia, que é isso? Neste sentido, como é que espelha a sua juventude? Sim. Não, eu acho que não. Eu tive os meus contactos próprios da idade. Sim. Quando estava no colégio na Machixe, tive minhas amigas, mas nada de muito prolongado, mesmo porque eu acho que me casei um pouco mais tarde do que o normal. Eu casei-me aos 30 anos. Não. Não, estava tranquilo. Não tinha pressa. Não tinha pressa nenhuma, não, 30 anos. Ainda foi cedo, a quem se casa muito depois. Muito mais tarde, não é? Sim, mas geralmente, bom, aqui em África, 24 anos, 25 anos, já pensa que quem ser pai, mas eu não tinha pressa, então tive as minhas namoradas, mas nas calmas. Sim. E hoje em dia é pai de 2 filhos, neste momento os seus filhos não vivem cá, estudam fora, não é? E como é que é esta experiência da maternidade? Olha, é uma experiência única. Não há dúvida que você muda, não é? Não tem como. Não tem a sua rotina, a forma de ver o mundo. Porque de repente você é Deus ali. Você é Deus. Você tem que prover por eles. Eles contam contigo, como a ninguém. Mais ninguém. Então quando são bebês, são tão frágeis. Que parece que pode-se partir ali nas tuas mãos, né? Então é uma mudança profunda e gratificante, né? E depois fica muito carinhoso, dizer, ô pai, essa coisa, ô pai, sabe isso? Mexe, né? Mexe completamente, Conosco, é verdade. Por isso que eu não compreendo como é que alguém pode fugir de paternidade ou de paternidade. É difícil, né? Tem que haver circunstâncias muito extremas para alguém não sentir esse chamamento do pai, mãe. Não querer viver esta experiência. Essa experiência tão empolgante, tão única. Tem que haver um motivo muito forte. Acho que há. Não podemos pensar que são malucos, não. Talvez se explique. Talvez se explique, mas não é fácil, não é? Sobretudo quem experimentou esse prazer, é um prazer enorme. Sobretudo quando eles crescem, não é? E ficam autônomos. Você diz, poxa, ainda ontem caía no chão, não conseguia levantar-se. E já está aqui Já hoje. está aí, já casou. Já corre, já casa. Não, já casou, é verdade. Pois é essa satisfação muito grande. Sobretudo se os filhos correspondem na educação formal e informal, na atitude, né? Na vida. Porque também pode ser frustrante, não é? Investimentos que não surte efeito, né? Você acha que fez o melhor que tem e não saiu o melhor que queria, então às vezes é frustrante, mas é uma carreira, é uma viagem na vida, é uma viagem, E o que é que sempre procura passar para os seus filhos? Da mesma forma que recebeu princípios, valores de casa dos seus pais, o que é que incute? Eu acredito que o mais importante na vida é de facto a modéstia e a humildade. Acho que isso cobre tudo. A modéstia e a humildade cobre tudo. Tudo vem por acréscimo. Pelo contrário, a arrogância, a prepotência, afasta tudo. Então são valores, pelo menos são esses que eu acho que adquiri na minha infância. A simplicidade, a honestidade, que é um valor muito raro hoje em dia, mas é
é tão agradável estar num meio onde confia nas pessoas. É verdade. Do mesmo modo, é desagradável você não confiar nas pessoas. Nunca sabe o que ele está pensando. Isso não dá. Não dá. Não funciona, né? Quando você não A tá vida num- não faz sentido. Não desta faz, forma. não faz. Quando não há confiança, quando sempre há uma ideia de que ele pode me enganar, ela pode não ser verdadeira, isso quebra tudo. Não se mantém as relações desta Pois não, forma. pois não. Então se pode dar a uma criança, pelo menos essa ideia de que honestidade é viver sem mentira. Essa é coisa básica, não é? E que, olha, a felicidade de facto não depende de bens materiais. Não depende. Eu, como eu digo, fui uma criança sem. Nunca fiz aniversário na minha infância. Aniversário, não sei o que é isso. Só soube isso quando tinha 20 anos. Não, sério. Honestamente. Não tinha uma celebração assim. Não, de- porque não tinha condições para isso. Nem sequer era algo que os meus pais pensassem. É. A vida era tão dura ali, você não pensa no aniversário no É campo, verdade. né? Então, mesmo assim, fui feliz, né? Então, há coisas que não passam por bens, não é? Passam por um calor, alguma coisa mágica ali, né, que acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente não sabe bem o que é, mas acontece. Alguma linha mágica que passa ali, que nos põe bem, não é? E é isso que não é fácil de cultivar nos dias que correm. Muitas vezes não depende de si só, como mãe, como pai, depende do meio envolvente, que é muito mais forte do que você. Não é? Eu fui professor na universidade de educadores de infância. Então contava-me histórias que se passam nas creches onde elas são educadoras. Os pais que ficam revoltados quando chega o tempo de férias. Vocês fecham isto? Onde é que eu vou ter a criança? Como se a criança fosse da creche? Não fechem a creche, não façam isso. Então largam a criança à creche. Então o mundo da creche é um mundo complexo. Então muitas vezes esse mundo é muito mais forte do que a sua casa. Então a criança volta para casa, já fala brasileiro. Bom dia, gente. Ô filho, você ouviu isso, meu filho? Lá na creche com a titia. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Então, para dizer que muitas vezes os pais também não são suficientes. O ambiente é muito forte lá fora e pode Tem a sua influência. essa influência pode não conseguir equilibrar o ambiente fora com o de dentro. Também a vida hoje em dia é muito intensa, Bastante. não há tempo realmente, às vezes não é falta de vontade, é que não é possível ter tempo como os meus pais tiveram, né? Pronto, temos que saber equilibrar essas questões Essas todas. dinâmicas. Mas o ponto fundamental, modéstia e honestidade. Acho que são os pontos. Que mais devem prevalecer na caminhada da vida. Sim. Tudo o resto vem por acréscimo. Exato. E hoje em dia, já casado, como esposo também, como vê esta experiência, como vive esta experiência? De casado? Vejo bem. Vejo bem. É uma boa experiência. Uma boa experiência, sem dúvida. É sempre uma aprendizagem. É verdade. Nunca se está perfeitamente bem. Não, esse equilíbrio é sempre uma escola, não é? Quer dizer, é assim. Uma balança, Uma sim. balança. Ah. Do mesmo modo que eu não posso gostar que toda hora me corrijam, não é? Do tipo, nunca faço nada correto. Também não é assim, não é? De vez em quando dá-me lá um elogio. Que é assim a vida, não é? Sim. Então é esse equilíbrio entre reparar, criticar e elogiar. E a trajetória vai. Dizer, estás linda hoje, nunca te vi assim, o que é que se passa contigo hoje? O que é que se passa contigo? Sim. Mas faz parte, não é? É esse equilíbrio emocional que se fala, não é? Portanto, o casamento também tem essa escola de equilibrar o discurso doméstico. Não é sempre está tudo bem. Senão não era vida, não é? Não era vida. Mas também não precisa estar tudo errado, toda hora errado, né? Ainda dizia há pouco tempo sobre o discurso do nosso governo em relação à Covid. O governo sempre diz, você não se comporta. Mas não é verdade.
Não é verdade, as pessoas comportam, senão estamos todos mortos. É verdade, os números Sim. seriam ainda mais alarmantes. Sim, então é bom dizer, se me engano, vocês comportam bem, parabéns. Dá um pouco de incentivo psicológico, né? Exato. Estás bem hoje, parabéns. Hoje fez bom trabalho. Então, esse equilíbrio de discurso entre o reparar e o elogiar, sempre é bom. É isso que nos dá vida, não é? Vontade de viver e nos alivia da pressão do emprego, dos amigos, das amigas, não é? Que é tanto. É tanto. Agora, também, aquelas são as suas atividades, para além de jornalista, escritor, já se foram 3 obras, agora recentemente a 13 de outubro, não é? A 4ª obra, Uma Carta para o Seu Pai. O que é que lhe escreve? Este é um livro que me marcou muito, porque é realmente um momento em que eu me sento e digo obrigado aos meus pais. E sinto que não foi suficiente, mas pelo menos disse. Sim, porque, como eu dizia, no ambiente rural onde eu nasci, a vida não era fácil, mas a minha não foi difícil, não me posso queixar tanto assim. Os meus pais foram pessoas realmente muito presentes. Minha mãe foi uma heroína, criou 8 filhos. Não houve em casa uma empregada doméstica, não houve em casa uma babá. Ela era tudo isso, né? E nos criou bem. Ela morreu agora aos 90 anos. Uau, muita vida. Sim, Muita vida. é verdade. Foi uma senhora incrível. Morreu aos 90 anos, adoeceu, despediu-se, digamos assim. Não foi uma morte, digamos, surpreendente. Não foi assim. Sim. Então o livro é um pouco a vontade de exprimir gratidão e também dar a mensagem aos meus filhos, né? De que, olha, se algo o pai fez bem, saiba agradecer. Não seja egoísta, não fique aí, não é? Amarrado ao orgulho. Seja capaz de dizer muito obrigado quando for o caso, mas também se for o caso, tudo muito bem. Então é um livro que escrevi com muito carinho, com muito amor, porque rebusco mesmo a minha infância, as histórias do campo típica, onde eu fiz o ensino primário, os meus amigos, as histórias do Natal no campo. Natal no campo é uma história incrível, é um Natal de pagão. Pode imaginar. Aquilo tem o nome de Natal, mas o resto é tudo pagão. Mas é um momento de festa, onde tem a mãe faz um prato melhorado, mais temperado. Ainda sinto os temperos da mamãe no Natal. É verdade, no ar. Porque ela é muito açafrão, colorau, coisas muito fortes. Marcava o Natal e o pai comprava uns calçados de caqui para ir à igreja. Exato. Então tudo isso são imagens muito fortes que eu quis reproduzir à minha maneira no livro e colocar ao dispor, sobretudo da família, uma espécie de memória coletiva que eu me ofereci a registrar. É um pouco nesse sentido, memória da família, como eu a vejo, né? Foi assim, então é um livro que me dá muito carinho de pensar nele. E está aí já disponível? Está à venda, sim. Já. Papelaria Mabuco, nas Luz Nereto, vende. Agora esta semana vou lançá-lo em Lixinga, porque também o livro tem a minha parte de Lixinga. Então, Exato, com a Lixinga, a passagem por lá. Sim, então vou devolver ao dono da terra o que está lá sobre Lixinga. Acaba sendo até uma biografia, de alguma forma. Sim, de algum modo, sim. De algum modo. Sim. Não o fiz com essa intenção. Sim. Mas claro que tem lá um pouco da minha história, né? Sim, tem lá. Mas a intenção não era biografia, era falar mais dos meus pais, da minha aldeia. Claro que aí também falo de mim, sim, obviamente, mas não era a intenção, não era biografia, não era. Então e não é só a infância, também tem a história de Roma, de Portugal, aquelas histórias que
não saiu no jornal. Das noites, das farras com os amigos, claro, está lá no livro. Está lá no livro. Sim. E há perspectivas de outras mais obras desse género, de outros géneros, Sim, mais espero jornalísticos talvez? Espero que sim, espero que sim, espero que sim. Ainda penso pelo menos em dois títulos. É verdade, já estão mais ou menos alinhavados. Mas não posso revelar-te, senão. Ainda. Acho que é mais no livro do programa. Não, nós vamos ficar aí no banco de espera, não é? Até que tenhamos acesso a mais informação Sim, e sim, a própria claro. obra. Enquanto isso, Claro. há estas e outras ainda Claro. por conhecer, Sim. por Sim. ter a oportunidade de folhear, não sim, é? sim, Exato, sim. exato. Também este livro acho que tem um pouco também da história minha de jornalista, como é que eu entrei lá na profissão, Sim, sim. como que era a profissão nos anos 70, não é? Naqueles anos, quem fosse repórter era necessariamente da Frelimo. Não havia meio termo, porque era revolução pura. E a RM era a voz da Frelimo, não havia dúvida. Se você vai para lá, vai porque... É do partido. Sim, não havia. Isso não é como negar, porque era da época. Ou você ia ou não ia. Então um pouco também essa história, né? Como eu comecei, o que lá se ensinava para quem entra lá para a profissão? Aprendia o quê lá? É isso. Já vamos chegando ao fim da nossa conversa. Finalmente. Posso tomar um pouco de Não suco? estava a gostar. Não muito, aliás. Não. Estava só cansado de falar. É que aqui é mesmo para falar de si, para se expressar, partilhar, enfim. Eu, particularmente, gostei imenso da entrevista, desta oportunidade de conhecer a figura que é, conhecê-lo ainda mais como pessoa. E, no entanto, já na última questão que lhe coloco, como é que se vê? Como é que se define? Eu defino-me como cidadão moçambicano que tem como principal sonho toda a vida poder ser visto como útil ao país, de alguma forma. Nunca me vi como pessoa com postos de governação. Honestamente, nunca me vi nesse âmbito. Nunca me imaginei assim. Mas sempre me imaginei como alguém que contribui, um ativo. participa de forma honesta, faz o que melhor sabe e faz de forma honesta. Não finge, não esconde. Aquilo que eu penso, eu digo francamente, em público. Assim mesmo me habituei a mim próprio. Falar, dar a minha opinião de forma honesta e vertical, sem fingimentos, nem para agradar ou desagradar. Apenas apostado em dizer aquilo que eu acho que é a verdade. É assim que eu me vejo. Muito obrigada. Tomás. Obrigado, Tânia. Obrigado. Uma boa conversa. Obrigada. Desta forma, faz, ao fim, a conversa com Tomás Vieira Mário, a sabermos mais de si. Esperamos que lhe tenha sido interessante, que esta história de vida lhe inspire, lhe sirva de alguma coisa, ou até porque sabemos a mais de alguém, nunca é demais, pelo contrário, não é? Vamos tendo uma visão do quão é a vida e para cada um de nós, de forma relativa, mas que pode influenciar até positivamente na vida de cada um. Bem, assim terminamos o programa, voltamos próximo domingo, à mesma hora. Tchauzinho e continue com a grelha da Média Mais TV neste domingo. Uma tapa com caranguejo. O meu filho que está em Berlim. Roma, sempre Roma. Por quem os sinos dobram, Ernest Hemingway. O nome da Rosa.